E muito se fala, né, Héctor, de como vai ser como repassar esse dividendo político como algo bom para as pessoas terem essa percepção. O governo acredita que as dívidas das pessoas impedem que haja esse olhar e esse repasse, justamente porque, por mais que aumente a renda, a dívida compromete boa parte do salário. E o presidente Lula acaba de assinar, inclusive, a medida provisória que autoriza o início do Desenrola 2.0. Algumas movimentações importantes aqui. O ministro Dário Durigan disse que durante 90 dias haverá uma mobilização para a negociação dessas dívidas, que a ideia é trocar a dívida com um juro alto por um juro menor. Na média, um desconto de 65%, o juro passa a ser de 1,99% ao ano e que vai divulgar, inclusive, em breve, uma calculadora para que as pessoas possam aí ver exatamente de quanto é esse desconto. E é importante ressaltar que quem aderir ficará um ano suspenso das plataformas de jogos online. Então, o governo já deixando um alerta e já sinalizando algo importante de que há ou pode haver uma relação forte entre as dívidas e essas apostas em bets. Como que você vê essa medida do ponto de vista de devolver poder de compra para muitos brasileiros e o quanto e como chegamos a esse ponto, né? Por que mais de 100 milhões de pessoas com dívidas bancárias no Brasil? Como chegamos até aqui? Economicamente, trata-se de um pacote bem ruim, tá? A nossa avaliação é que, é evidente, vai gerar um alívio de curto prazo, mas gera incentivos perversos, na economia. O que que a gente quer dizer com isso? Quando você faz um pacote que você privilegia o mal pagador em detrimento do bom pagador, você cria um ambiente institucional que estimula as pessoas a não honrarem seus compromissos. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos falando de um Desenrola 2.0, ou seja, já tivemos uma primeira edição, as pessoas foram beneficiadas, os maus pagadores foram beneficiados com um processo de renegociação de suas dívidas. No caso ali, no momento, nós tivemos uma queda do endividamento, mas hoje nós já temos um endividamento superior ao que se tinha quando se editou o Desenrola 1. O que significa? Os agentes que foram beneficiados pelo processo de renegociação voltaram a ficar endividados em uma parte e outros ainda entraram. O incentivo perverso é você faz um pacote de benefício que o bom pagador não é inserido. O caso mais emblemático é no acesso ao FGTS. O que, que eu quero dizer com isso? O FGTS é uma poupança compulsória e subremunerada, que agora vai poder ser acessada por parte dos agentes, né, das famílias, das pessoas, que não têm o seu compromisso frequente, né, em honrar as suas dívidas. Enquanto um bom pagador não pode acessar a essa poupança compulsória, porque ele não está abarcado no programa. Então, você gera um incentivo a esse bom pagador deixar de honrar seus compromissos. Porque se tem o 2.0, parte dos agentes pode acreditar que nós teremos um 3.0, um 4.0, por que não? E aí, no eventual novo programa, eu vou ter direito a acessar o meu FGTS, ainda mais com perdão de dívida, né? A gente está falando de um inadimplente do FIES com 99% de desconto na sua dívida. É o famoso perdão da dívida, não é um outro dizer senão isso. Então, assim, economicamente gera incentivos equivocados à sociedade, tende a ter um efeito curto prazista, porque se viesse acompanhado de um pacote educacional em termos de finanças, olha, você que teve
um equívoco, você que infelizmente se tornou um inadimplente, pode acessar essa negociação, mas aprenda a cuidar das suas finanças, né? Então, para que você não volte a essa situação de inadimplência tão ruim como você teve agora, não. É simplesmente uma benesse, a pessoa que, por vezes, simples ignorância a respeito da educação financeira se encontra nessa situação, não tem uma saída. Provavelmente deverá voltar a esse patamar. Então, economicamente é muito ruim para a sociedade, né? Ainda mais se a gente for pensar em algo de longo prazo, como é a principal avaliação dos economistas. Para o político, ele está visando um retorno de curto prazo mesmo, né? Das eleições e tudo mais. Entretanto, o que a gente observa aqui é que esse diagnóstico do governo de que a popularidade do Lula está piorando em função do endividamento é um diagnóstico equivocado que está levando a políticas públicas equivocadas, em má alocações de recursos. Por quê? Porque esse endividamento, como você pontuou, ele não é novo, ele é gradativo e crescente, né? Então, as pessoas elas têm acessado o crédito, um crédito que é caro, um crédito que goza, assim, de uma taxa básica de juros da ordem de 15%, e isso tem afetado relevantemente a população até chegar nesse patamar de 100 milhões de pessoas endividadas, como você pontuou. Então, não se trata de uma novidade dos últimos 3 meses, como se viu na popularidade do governo e da avaliação do presidente. Trata-se de um processo contínuo e crescente desde a edição do Desenrola 1. Então, o que nós temos que identificar? É um processo que gatilhou, que coincide com um avanço. Coincidentemente, a inflação ela vem avançando nos últimos meses, exatamente no período de perda da popularidade do presidente, notadamente o índice de custo de vida das famílias, não só não o IPCA, efetivamente. O IPCA é extremamente restrito, né? Ele pega a cidade de São Paulo, não pega Campinas, Santos, Ribeirão Preto, pega só a cidade do Rio de Janeiro, não pega outras grandes cidades do entorno. Então, assim, é bem concentrado, bem metropolitano, não pega nada de rural e o custo de vida das famílias tem subido de acordo com alguns índices alternativos. Isso afeta bastante a popularidade do presidente, exatamente nesse período que a gente viu a crescente. Nós tivemos alguns outros casos de corrupção que está sendo atribuído ao status quo, né? E, adicionalmente, nós temos uma métrica com relação ao desemprego que se vale de patamares ou de como era o normal antes da pandemia, que bota o desemprego não no recorde mínimo histórico, mas sim em patamares normais, né, frente ao que nós tínhamos. O 5,4 ou 6,1 da última divulgação, ele, nos patamares, nos níveis que a gente tinha pré-pandêmico, com os termos da pré-pandemia, estaria em 10,1 e não em 6,1, de acordo com a nossa estimativa. É um outro patamar de desemprego, é um outro patamar de insatisfação populacional, né? Isso porque, só a grosso modo, eu não quero deixar voando aqui o estudo, isso porque a força de trabalho, ela não cresce como crescia anteriormente. Ela parou ali ao redor de 108 milhões de trabalhadores e não acompanha mais o processo. Então, a gente vê a taxa de desemprego, que é o número de pessoas que procuraram emprego e não encontraram sobre a força de trabalho, caindo sistematicamente, porque essa força de trabalho deixou de crescer, seja por programas sociais, seja por um novo normal, seja por geração neném. Então, o motivo a gente não traz à mesa, a gente simplesmente expõe essa divergência entre os dados oficiais de desemprego, que de fato estão em 5,1 ou 6,1, como pontua o IBGE, mas na sociedade que continua e que tem um patamar, um normal estabelecido, estaria um sentimento de um desemprego mais elevado.